Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no nosso momento de glória. Vamos à palavra do Senhor, a palavra de hoje, livro de Números, capítulo 11. Eu vou ler entre o versículo 1 até o versículo 35. Peguem a sua Bíblia para que vocês possam me acompanhar. Diz assim: as murmurações dos israelitas. No versículo 2: então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou. Versículo 4: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Versículo 7: era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de um bedélio. Diz mais aqui no versículo 14: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. No versículo 20, mas um mês inteiro, até que vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis delas, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Meus irmãos, eu li alguns versículos, porque são 35 versículos esta palavra, mas tenha o cuidado de, na sua casa, quando você estiver assistindo, se possível, pegar a tua Bíblia e abrir para que você leia. Eu vou falar sobre todo o contexto, mas para que você leia versículo por versículo daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração no dia de hoje. O povo de Israel, saído do Egito, no deserto, eram alimentados diariamente pelo maná que descia do céu. Aqui está escrito que esse maná era como uma semente de coentro e a sua aparência semelhante a um bedélio. Essa palavra bedélio, ela é citada duas vezes. E a segunda vez, se eu não estou enganada, em Gênesis ou Êxodo e agora em Números. Esse bedélio é como se fosse uma massinha, uma goma que saía das árvores do Oriente. E ela tinha uma aparência como se brilhante. Então o maná, ele tinha esse aspecto brilhante, era uma semente, e aí o seu sabor era como uma semente de coentro, e o povo amassava aquilo, fazia um pão, fazia um bolo, né? E esse bolo tinha o sabor como de azeite. E diariamente o Senhor, ele preparava este alimento ao seu povo. Eles não estavam passando fome ou passando necessidade. O Senhor supria em tudo. A gente sempre fala, principalmente em relação às roupas e aos calçados. Nós não temos lojas, não temos shoppings lá no deserto. E as roupas, elas duraram o período que tinha que durar, os 40 anos. Mas o povo estava, olha que interessante, com saudade da comida do Egito. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Do que é que você tem saudade? E essa palavra, meus irmãos, ao contrário do que possa parecer, ela não fala apenas de quem veio do mundo e se converteu, mas a todos nós. Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive, que elas às vezes não se firmam, não se batizam, porque ela tem medo de compromisso e medo daquilo do que ela vai deixar de fazer, porque ela é crente, porque ela está realmente firmada no Senhor. Eu me recordo uma época que as pessoas, a gente estava falando sobre batismo na igreja, e as pessoas falavam assim, mas eu não estou preparado para me batizar. E eu pergunto por quê, né? Não, porque se eu batizar, eu não posso mais fazer isso ou fazer aquilo. Meus irmãos, a questão não é o batismo, a questão é o pensamento que não foi transformado ainda. A questão é que, assim como o povo do Egito, você está com saudade da comida. Por que eu estou enfatizando a comida? Porque eles não estavam com saudade de tudo no Egito. Eles estavam com saudade da comida do Egito. Só que eles esqueceram que para comer aquela comida, eles deveriam ter uma condição especial. Isto é, eles deveriam ser escravos. E aí, meus irmãos, eu quero falar nesta noite, nesta manhã, não sei que horário que você está me assistindo. Às vezes a gente fala assim, quando eu não era crente, ou antes de eu ser crente, ou se eu não fosse crente,
eu poderia fazer isso e aquilo. Sabe o que é isso? Saudade da comida do Egito. E eu já falei, inclusive, no meu último vídeo, falando sobre a questão de posicionamento. E esse povo vai questionar Moisés, falando: Moisés, a gente tinha carne, a gente tinha peixe, cebola, pepino no Egito em abundância. E aqui a gente come esse maná diariamente. E aí eu quero falar, meus irmãos, sobre o fato de você não estar satisfeito com nada. O carro que você tem não tá bom, a casa que você tem não tá boa, o emprego que você tem não tá bom, nada que você tem tá bom. Por quê? Porque você tá olhando para o Egito. E aí nós temos a péssima mania de sempre nos compararmos. Ah, mas tal pessoa tem esse carro, tal pessoa tem esse apartamento, tem essa casa, tem uma casa na praia, tem piscina. Meus irmãos, eu não tenho nada a ver com os outros, eu tenho a ver com o que Deus tem na minha vida. E eu sou grata a Deus por tudo aquilo que Deus me deu. E às vezes, assim como o povo do Egito, eles não estavam olhando para a provisão diária. E você olha para a provisão diária? Comeu hoje? Irmãos, eu já tomei café da manhã, café da tarde, já daqui a pouco eu já vou arrumar outra coisa para mim comer. Na minha casa, graças ao Senhor, eu faço várias refeições por dia. Não tem me faltado nada. E eu sou grata a Deus. Ah, Van, mas talvez não tenha filé mignon todo dia. Não é? Eu não sei o que você quer comer. Mas não tem faltado nada, nem para mim, e eu tenho certeza. Se você está assistindo esse vídeo, é porque também não tem faltado o alimento para você. Mas você não está satisfeito. O povo não estava... Senhor, eu estou cansado de maná. Eu quero comer carne. E eles foram se queixar com Moisés. E interessante a posição de Moisés, que é uma posição que às vezes eu tenho. Eu vou confessar isso para vocês. Vou compartilhar isso com vocês. E o Moisés fala: Senhor, por acaso eu sou babá? Eles não são o teu povo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse questionamento, Senhor. E aí o Senhor dá uma direção para que ele separe 70 anciãos. E aí, para que cuidasse do povo, como se fossem de pequenos grupos. E aí o Senhor fala que vai dividir do espírito que Moisés tem, dividir com esses 70 anciãos. Ele vai compartilhar. E quando a gente fala desse espírito, a gente vê em vários momentos na palavra do Senhor que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, que o Espírito de Deus se apoderou, isto é, a sabedoria e o entendimento é algo que é sobrenatural. A gente vê que a governança de Moisés, mesmo diante das falhas dele, né, porque ele cometeu muitas falhas, mas a governança de Moisés não era dele. Nós sabemos que tem algo espiritual, que tem algo a mais. Meu irmão, quando alguém prega muito, não é a pessoa que prega. Quando alguém tem um dom maravilhoso de louvor, na escola, na sabedoria, como professor, sabe, no seu trabalho. Irmãos, isto é o espírito de excelência de Deus. Então a glória não é minha, a glória não é tua, é do Senhor. E nem era de Moisés. E é interessante que aí o Senhor fala que vai separar, e aqui está escrito nesse outro versículo, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens os anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e suas superintendências do povo, e trarás perante eles a congregação, para que ali assistam contigo, isto é, para que governem com você. Então descerei ali e farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E é interessante que o Senhor ele faz isso. E eles, inclusive, profetizam uma única vez, mas profetizam. Porém, o Senhor ele fala mais a Moisés. Ele fala: olha, eu estou ouvindo o clamor desse povo que está com saudade do Egito, e eu vou dar carne para eles. E é interessante que Moisés fala: Senhor, como o Senhor vai fazer? Vai tirar esse gado da onde? Vai tirar essa carne da onde? Vai trazer o peixe de qual forma? E olha a resposta de Deus. Porém o Senhor respondeu a Moisés. Moisés questionando, tá? Porém o Senhor respondeu a Moisés: terei eu encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Nós lemos no livro de Isaías, que está escrito que o Senhor não está com a sua mão encolhida para não nos abençoar, e nem seus ouvidos agravados, isto é, fechado para que não venha nos ouvir. Aqui, de uma forma muito parecida, o Senhor fala isso para Moisés: por acaso a minha mão está curta? Eu mudei?
Meus irmãos, na minha e na tua vida é assim. Nós vivemos quem. Me fala um crente que nunca viveu um milagre. E é interessante que eu faço visitas às vezes, né, com a minha mãe, em hospitais, em muitos lugares, orando por pessoas, clamando a Deus. E é interessante que muitas dessas pessoas, quando são curadas, quando são abençoadas, quando o Senhor faz a obra, não porque eu fui lá, tá? Não. Mas porque Ele é misericordioso. Sabe o que elas fazem? Agradecem a estátuas, agradecem a coisas que não têm sentido. E eu fico pensando, Senhor, como o Senhor é misericordioso. E às vezes dá vontade de fazer que nem Moisés. Senhor, eu não sou babá desse povo. E a gente, às vezes, na nossa falha, né, irmãos? Na nossa pequenez, a gente fala, Senhor, eu não vou nem orar mais por esse povo que eu tô cansada. E aí o Senhor fala assim, Senhor, eu tô cansada, Senhor, de orar por este povo. Tô cansada, Senhor, de orar por este povo. Porque não adianta eu orar, Pai. Porque não muda. E o Senhor fala, Vanessa, eu estou trabalhando. Eu sou dona de todas as coisas. Eu opero todas as coisas. E muitas vezes, meus irmãos, a gente fala, Senhor, eu não vou mais orar. Estou cansada. Confesso a vocês, compartilho com vocês, como eu sempre digo, que não é fácil. E o Senhor fala, por acaso as minhas mãos estão encolhidas? Por acaso os meus ouvidos deixaram de ouvir? E ele fala assim para Moisés, você vai ver, Moisés, o que eu vou fazer. E olha que interessante. Está escrito que veio um vento, e esse vento trouxe codornas. E olha a quantidade de codornas. Está escrito assim, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornices do mar e se espalhou pelo arraial a caminho de um dia e ao redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Para que você entenda, caminha de um dia significa entre 30 e 40 quilômetros. Um côvado tem aproximadamente 45 centímetros. Então, o tanto de codorna que apareceu lá era de 40 quilômetros de codorna, mais ou menos, e a altura de 90 centímetros. Está escrito que esse povo ia comer tanta codorna até que saísse pelos seus narizes. Meus irmãos, tá com saudade do quê? Do Egito? Tá com saudade do quê? Você não se firma por quê? Eu fico pensando às vezes, né, meus irmãos? Tem pessoas que ela sabe aonde que vai doer. Ela sabe das suas falhas. E aí, por exemplo, ela tem problema com bebida. Ela tem problema com cigarro. Ela tem problema em relação a questões sexuais. Meus irmãos, foge da aparência do mal. Eu já falei isso outras vezes e eu vou repetir. Irmãos, não vão na festa, não. Te convidaram para festa? Lá vai ter bebida, lá vai ter coisa que você não vai resistir. Eu sou diabética, já falei isso para vocês também. Eu não posso ir numa loja de doce. Eu vou comer o doce. Eu vou comer, irmãos. Tô sendo sincero, eu vou comer. Eu vou tomar insulina, eu tô com problema, mas eu vou comer o doce. Eu tenho que fugir da aparência do mal. E você? Do que você tem que fugir? Não vai na festa. Não tem problema você não ir na festa. Não tem problema. Às vezes a gente faz as coisas para agradar o outro, para agradar fulano, ciclano, um familiar, um parente, um amigo. E aí nós estamos agradando ao mundo e desagradando ao Senhor. Foge da aparência do mal. Cuidado com os convites que você tem aceito. Meu irmão, minha irmã, tem convite que eu tenho que falar não, obrigada. Não, obrigada. E aí o Senhor, ele trouxe a carne pelo qual o povo estava questionando. Será que você também não está nessa situação? Tudo que você tem não está bom. Tudo que Deus tem te dado não está bom. E aí o Senhor permite uma situação. Mas há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Sabe por quê? Porque está escrito: ainda estava a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. E está escrito: porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Meus irmãos, há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte.
Tem gente que não se firma no Senhor por vergonha. Ah, agora vão falar que eu sou crente. Glória a Deus por isso, que vão ver uma transformação na tua vida. Meus irmãos, nós vamos nos envergonhar do Senhor? Nunca. Nunca. Não. Nós não temos que nos envergonhar de mudar de vida. Nós não temos que nos envergonhar de falar: não, obrigado, eu não vou beber. Não, obrigado, eu não vou me drogar. Não, obrigado, eu não vou me prostituir. Eu cheguei a uma conclusão que existem pessoas que não é uma questão nem de que não serve a Deus por A, por B, é porque não querem. E nós temos o livre-arbítrio e a livre escolha. Só que nós temos que também ter a consciência que a escolha vai gerar uma consequência. E nós não podemos fugir da consequência. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Se você acredita ou se você não acredita, não muda nada, ele vai voltar do mesmo jeito. Se você acredita ou se você não acredita, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Meus irmãos, corram, busquem enquanto se pode achar. Todo dia Deus tem dado maná para mim, todo dia Deus tem dado maná para você, e você só reclama do maná porque quer carne do Egito. Quer se contaminar. Eu tenho filhos, e os meus filhos, quando eram pequenos, às vezes você dá banho na criança, e aí você fala: não vai sair mais para brincar que você vai sujar, que você já tomou banho. É isso. O Senhor, ele pega uma pessoa, ele limpa, e a pessoa fala: eu quero me sujar de novo, quero ir lá pro barro, quero ir lá pro lamaçal do pecado, tô com saudade. Tô com saudade de ficar mal cheiroso. Tô com saudade de ficar sujo. Tô com saudade, Senhor. Não tenha saudade da comida do Egito. Porque para comer a comida do Egito tem que ser escravo. As pessoas falam: o crente não pode fazer nada. Vamos pensar junto, nós aqui? O crente não pode fazer nada. O que eu não posso fazer, meus irmãos? Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo é lícito. Mas nem tudo me convém. Agora, eu não sou escrava. Quando a gente vai numa festa, tem festa, irmãos, que não tem o que comer. Mas é litros e litros e litros de bebida. E as pessoas, para ficarem felizes, têm que se embriagar. Aquela embriaguez que começa a tombar. Isso é alegria? Você vai dizer a mim que isto é alegria? Eu dou risada sem beber uma gota de álcool. E você vai achar que, porque eu sou uma serva de Deus, a minha vida aqui é chata? Meus irmãos, esse povo estava com saudade da comida do Egito. Mas eles se esqueceram e se esqueciam que para comer a comida do Egito tem que ser escravo. Eu não quero ser escrava. Eu não sou escrava, eu sou livre. Eu sou tão livre que eu posso fazer as minhas escolhas. Eu não preciso me embriagar para me sentir feliz. Eu não preciso me drogar para me sentir feliz. Eu não preciso me prostituir para me sentir feliz. E eu ainda que tenha uma vida regrada. Agora, é você que é livre, você que faz o que você quer, que não dá satisfação na igreja, que não quer saber de nada, se droga, se prostitui, e no final, ainda tem um buraco dentro do teu coração. Eu quero que você, que está vendo esse vídeo hoje, depois que você bebe, que se embriaga, eu quero que você escreva, que você me fale como é que você se sente. Se você ficou realizado ou realizada, feliz, maravilhado, depois da festa, como é que você ficou? Será que valeu a pena a comida do Egito? Como o maná que Deus tem dado diariamente. Vá servir ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Se conserta, igreja, enquanto tem tempo. E esta palavra não é para o povo do mundo apenas. É para mim que estou na casa do Senhor, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. É para você que está me ouvindo e está brincando e titubeando em dois pensamentos. Por quê? Porque você olha, às vezes, para a pessoa do mundo e fala: como que a vida deles é melhor que a minha. Não é não, eles são escravos. E muitas vezes escravos que não assumem a escravidão porque se acham livres, mas não são. Eu encerro a palavra de hoje
que é uma palavra dura, eu sei. O Senhor falou comigo esta tarde, eu falei, meu Deus, mas o primeiro ouvido a ouvir é o meu. E que eu também. Eu não venho a ter saudade do Egito, inveja do Egito, porque eu sou livre. Eu não sou escrava. Eu não tenho vergonha do evangelho da cruz. Eu não tenho vergonha de ser careta. Não tenho vergonha, não tenho problema nenhum em falar que eu não vou à festa. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu não quero beber. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu não quero me prostituir. Porque eu não sou escrava, eu sou livre. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, igreja. Eu não tenho vergonha do evangelho da cruz. Eu não tenho vergonha de ser uma serva do Senhor. O que é que impede você de servir a Deus? Faça uma reflexão. O que é que tem impedido você de servir a Deus de verdade? De corpo, alma e espírito. Que o Senhor te abençoe grandemente. Reflita nesta palavra. Que o Senhor encontre você. O salve, o renove, o transforme. Porque o nosso Deus é misericordioso. Mas não se esqueçam, ele permitiu que as codornas viessem. Mas aquelas pessoas morreram, ainda com a carne na boca, mastigando, porque tudo tem um preço. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.